Bom dia mais uma vez a todos e todas. O nosso congresso chega ao segundo dia, amanhã tem mais. Hoje nós já tivemos uma atividade muito importante sobre a contabilidade das fundações, foi o fórum. Eu vi, assisti muitas perguntas, muitos temas importantes e atualizados e atuais para que todos saibamos e evitemos erros nas nossas contabilidades, de maneira que nós estamos seguindo para o segundo dia de uma forma muito positiva. Ontem também foi muito positivo o dia e nos encheu de alegria e de confirmação que nós estamos no caminho certo. Essa mesa traz um problema que nós já levantamos há algum tempo, há uns 6 meses. O Confis e o FOPROP, que é o Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa, aqui na pessoa do seu presidente, professor Henrique, levantaram os dois juntos esse problema da obstrução ou da restrição que o parecer da AGU 002 trouxe para a prestação de serviços chamados comuns. Esses serviços são aqueles que mantêm os laboratórios das universidades. São pequenas quantias, são arrecadações pequenas, mas que trazem o subsídio para manter o funcionamento dos laboratórios que fazem grandes pesquisas. De maneira que o FOPROP, eu queria agradecer inicialmente a presença do Henrique, que está sempre ao nosso lado. A nossa luta um dia vai ser vitoriosa com a revisão desse parecer. Eu queria também anunciar aqui a presença do meu vice-presidente, o Antônio Fernando, que é da Universidade Federal da Bahia e presidente da FAPEX. Queria anunciar a presença do coordenador desta mesa, que é o professor Barros Neto, da Universidade Federal do Ceará e da ASTEF, e também a presença da minha amiga e ex-procuradora da FAD, da Universidade Federal de Pernambuco, Rebeca Pernambuco. Ela está fazendo um trabalho importante, acadêmico, que está desanuviando esse nó que foi criado com essa questão aí da inovação vis-à-vis dos serviços técnicos. E, por fim, um procurador da AGU, de uma forma muito atuante, sempre esteve nos nossos encontros, sempre em defesa das fundações, sempre em defesa da desburocratização, o doutor Gesiel Lima. Eu queria agradecer novamente a sua presença aqui na nossa mesa e eu passo agora, sem mais delongas, a palavra ao professor Barros Neto para ele conduzir a mesa e os debates de hoje. O som ligado é mais fácil. Bom, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui coordenando essa mesa. Agradecer aí a presidência do Confis, que nos passar essa responsabilidade de um assunto que tem incomodado bastante as nossas universidades, certo? Principalmente quem trabalha diretamente com laboratórios. Certo? A gente tem tido muitas discussões e eu acho muito importante esse debate. Eu acho que a gente precisa chegar num denominador comum. Eu acho que e esse tipo de debate é muito importante. Tá? Então, assim, sem muito arrudeios, vamos iniciar aqui o processo. A ideia aqui é que a gente tenha a apresentação, a fala dos 3 membros da banca, aqui, os 3 membros da mesa, e depois nós abriremos para as perguntas que virão aqui através do chat para mim. Ok? Então, a ideia é que cada membro fale aí de 10 a 15 minutos e que depois a gente abra para o debate. Ok? Então, vou passar agora a palavra para a doutora Rebeca Pernambuco, ex-procuradora da FAD, que tem uma larga experiência dessa relação universidade-empresa e bem nas questões jurídicas aí, que hoje é o maior nó desse negócio aí. Tá certo? Rebeca, por favor, você está com a palavra. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, quero agradecer ao professor Fernando Peregrino pelo convite. É uma satisfação sempre estar contribuindo com o Confins. Quero também dar bom dia e estender ao professor Barros Neto, professor Carlos Henrique, doutor Gesiel. É uma satisfação também dividir esse debate com vocês, que eu tenho certeza que será enriquecedor e que a gente vai poder sair daqui entendendo um pouco melhor aí o que se trata esse parecer da AGU, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a prestação de serviço técnico especializado, que está lá no artigo 8º da Lei 10.973 de 2004, e analisar esse parecer 002 de 2020, que essa Câmara Especial
a AGU fez, né, com relação a esse tema específico, tá? Então, antes de eu entrar exatamente no parecer e no que o marco legal nos trouxe a partir dele, eu só queria fazer uma breve reflexão de como eram vistas as prestações de serviços pelas universidades antes da publicação da Lei 13.243 de 2016, que é o nosso marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Havia uma dicotomia entre o que era uma mera prestação de serviço pelas universidades e o que eram projetos de extensão propriamente dito, né? Então, a gente vivia sempre ali naquela zona cinzenta, né, de alerta dos órgãos de controle, indicando que as fundações só poderiam estar sendo contratadas pelas universidades se houvesse projeto específico, seja ele de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional ou inovação. E aí ficava sempre aquela questão, mas o que é uma mera prestação de serviço? Se é que existe ela, né? Como é que a universidade realiza uma prestação de serviço à sociedade que não está vinculada a uma atividade minimamente extensionista? Como é que ela está fazendo uma prestação de serviço sem transferir à sociedade os seus conhecimentos? De onde nasce essa prestação de serviço? Ela simplesmente brotou da universidade, não foi fruto de uma pesquisa, não foi fruto de um desenvolvimento de plano de aula? De onde nasceu esse serviço que está sendo prestado? O que é que dificultava esse entendimento dos órgãos de controle do que era um projeto de extensão exatamente? E aí, a partir desse questionamento, o marco legal, lá em 2016, ele trouxe para a gente um esclarecimento do que era esse prestação de serviço técnico especializado. Tá? O artigo 8º da Lei 973, ele coloca que é facultado à ICT prestar esses serviços técnicos especializados nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Esse dispositivo legal, ele veio para exatamente dirimir qualquer tipo de dúvida com relação a um mero prestação de serviço realizado pela universidade. Ou seja, ou ela presta um serviço técnico especializado, ou ela desenvolve um projeto de extensão em que ela realiza uma atividade de prestação de serviço a partir de atividades em que ela está inserida. Como, por exemplo, assim como o próprio STF definiu lá no julgamento de que a gente poderia cobrar pelos nossos cursos de pós-graduação lá de censo, a gente tem essa ideia de que um curso de pós-graduação é um projeto de extensão. Um evento é um projeto de extensão. Um parecer que um pesquisador específico dá em uma atividade dentro da universidade pode ser um projeto de extensão, como pode ser também classificado como serviço técnico especializado. Então, esse dispositivo legal, ele veio para tentar amparar, salvar, não causar essa confusão que está sendo desenvolvida a partir de um entendimento aparentemente restritivo da AGU, que, se assim não for, é importante que ele seja esclarecido mediante novo parecer, já que a dúvida está existindo e está impedindo algumas universidades de tramitar com tranquilidade os seus processos de contratação de prestação de serviço. Aí, quando a gente pensa, né, prestação de serviço técnico especializado, e aí eu coloco ambiente produtivo. O artigo 8º diz que é aquele desenvolvido no ambiente produtivo. Qual é o laboratório da universidade que não é um ambiente produtivo de inovação, de pesquisa e de desenvolvimento? Eu não consigo compreender, né? A universidade, ela tem essa função, ela tem a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, e depois da Emenda Constitucional 85, a relevância da inovação dentro das suas atividades. Então, o laboratório, seja ele qual for, ele desenvolve atividades de pesquisa. Então, é um ambiente produtivo de inovação. Independente daquela atividade específica de que ele vai prestar um serviço, esteja ou não produzindo uma atividade inovativa no ato da prestação de serviço. Todas as atividades desenvolvidas nos laboratórios, elas são voltadas para a pesquisa. O que é a prestação de serviço do laboratório, se não uma pesquisa que ele desenvolveu previamente, porque ninguém simplesmente decidiu que vai entender de calibração. Ele estudou, ele pesquisou, ele compreendeu e ele desenvolveu técnicas para fazer uma calibração. Estou dando aqui um exemplo, tá? Podia ser qualquer outro em relação a um serviço laboratorial. Então, a partir desse momento,
a universidade, ela torna-se apta a prestar aquele serviço que foi fruto de uma pesquisa e que está sendo realizado no ambiente produtivo. Então, é um ciclo interessantíssimo. Por quê? No momento em que a universidade presta esse serviço à sociedade, ela também angariia insumos da sua pesquisa. Tá? Eu preciso prestar o serviço porque eu estou desenvolvendo o meu ambiente produtivo e a sociedade ela tem interesse naquela prestação de serviço, e na hora que eu presto esse serviço, eu recebo insumo para realizar novas pesquisas e inovação. Tá? Estão compreendendo esse raciocínio que eu estou criando, né? Então, assim, é importante a gente perceber isso, tá? Que o ambiente produtivo, ele desenvolve qualquer tipo de serviço técnico especializado e, portanto, ele é um laboratório, é esse ambiente produtivo aí, e o artigo 8º tanto define onde pode ser prestado serviço técnico especializado. E aí eu queria trazer para vocês o acórdão 1584/2018 do TCU. Ele foi dado pouco depois do nosso decreto 9283, que regulamenta o marco legal, tá? E ele traz justamente essa questão da existência desse novo marco legal e de que ele traz a simplificação de procedimentos para a gestão de projetos de tecnologia e inovação e a adoção de controles por resultados em sua avaliação. Ora, se o próprio TCU está dizendo que o marco legal traz a simplificação de procedimentos, eu não posso compreender que ele possa vir para complicar a nossa vida. Ele não pode vir para traçar meandros burocráticos, porque ele veio para simplificar os procedimentos de gestão. E aí, não sou eu que estou dizendo, o próprio órgão de controle já percebeu isso, entendeu, e a partir do momento de que existe uma legislação, ele não tem como se contrapor a essa realidade. E esse mesmo acórdão destaca, esse acórdão ele é fruto de uma avaliação em uma instituição específica, e é exatamente um serviço de calibração, por isso que eu citei, realizado entre um laboratório. Existia polêmica, porque existia uma conta específica aberta na fundação, desvinculada de projeto. E no começo da discussão, lá em 2014, não tinha um marco legal. Quando chegou o marco legal, o TCU falou, bom, a partir do marco legal, a gente muda a figura. Porque aqui eu tenho um serviço técnico especializado, que ele diz respeito a atividades voltadas à inovação tecnológica no ambiente produtivo. E ele coloca exatamente disso. O laboratório é um ambiente produtivo. Portanto, se o laboratório é um ambiente produtivo, a atividade que ele desenvolve e presta à sociedade, ele é um serviço técnico especializado. E aí ele diz que, portanto, ele pode se enquadrar na hipótese do parágrafo único do artigo 18 dessa lei. O que é que diz esse parágrafo único do artigo 18? Que a captação, gestão e administração dos recursos da ICT poderão ser realizados diretamente por fundação de apoio. Tá? E aí, esse marco legal nos traz a ideia de que tem que haver uma política de inovação na ICT pública. O artigo 15A diz que esse direito público deverá instituir essa política de inovação. Então, deixa de ser uma prerrogativa e torna-se, de fato, uma obrigação legal. E aí o parágrafo único diz que essa política deve estabelecer diretrizes e objetivos. Então, assim, a gente tem que perceber o que é que cada coisa deve definir. A política de inovação, ela deve definir diretrizes e objetivos. E aí ele coloca sobre o quê? Eu destaquei 2 incisos, o 3 e o 6. O 3 que diz prestação de serviço técnico especializado. Então, é a política de inovação da instituição que vai decidir quais são as diretrizes que eu quero para os meus serviços técnicos especializados. O que é que eu quero com eles? Qual é o objetivo disso? E também diretrizes e objetivos da institucionalização e gestão do NIT. Tá? Então, a política ela vem antes do que o NIT pode ou não fazer. A instituição ela tem que ser maior do que um órgão que faz parte dela. O Núcleo de Inovação Tecnológica ele é um órgão integrante do arcabouço universitário. Ele não é aquele que vai dirigir as atividades de inovação, mas ele vai acompanhar o interesse da instituição. Quem tem que definir a sua política são os órgãos máximos da universidade. Não o NIT que vai dizer o que é que vai ter ou não dentro da política, até porque a política que vai dizer
como deve ser a institucionalização dessa gestão. Então, o papel do NIT nisso, as competências desse núcleo, eles estão lá no artigo 6º. No parágrafo único diz que, eu vou destacar só o inciso 9º, que diz que ele deve promover e acompanhar o relacionamento da ICT com as empresas, em especial nas atividades voltadas para os artigos 6º e 9º. Ele deve promover e acompanhar. Aqui eu não falo de fluxo, aqui eu não falo de processo, de procedimento, de como os contratos vão ser tramitados na universidade. Aqui eu falo que o NIT vai promover e acompanhar, tá? Então, o que é que o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 10.973 diz que tem que ter para se aprovar a prestação de serviço técnico especializado? A prestação de serviço prevista no CAPT depende de aprovação do representante legal máximo da instituição. Eu não posso interpretar mais do que isso. Eu não posso dizer que eu preciso de um parecer do NIT para o meu representante legal máximo autorizar uma prestação de serviço. Quem vai definir isso é cada instituição. Aí isso dá-se o nome de autonomia universitária. Cada instituição tem as suas regras internas específicas. Em pesquisa feita pelo COFINS, a gente nota que 34% tem essa necessidade de passar pelo NIT. Os outros 66% não. Ou seja, a maioria não precisa passar pelo NIT processo. E por que isso tem que ser feito? Se a minha regulamentação interna não me pede isso. Então, eu quero concluir com 3 pontos, dizendo que a classificação de prestação de serviço técnico especializado veio para dirimir dúvida, sedimentar entendimento, dar segurança jurídica às prestações de serviço desenvolvidas em ambiente produtivo de atividade de pesquisa científica e tecnológica voltada à inovação na ICT. E que nem toda prestação de serviço ofertada pelas universidades é técnico especializada, porque isso afastaria o conceito de projeto de extensão, que está lá exposto no artigo 1º da Lei 8.958/94, e em momento nenhum o legislador quis fazer isso, senão ele tinha excluído lá projeto de extensão da nossa legislação. E, por fim, a necessidade de ter autonomia universitária para determinar os fluxos de seus processos de contratação nas suas relações com a formação de apoio. A exemplo do que está disposto no artigo 4º, inciso 5º do Decreto 7423, que regulamenta a Lei 8958, e diz que a relação entre a IFES e a Fundação de Apoio, ela vai partir a partir de uma regulamentação interna obrigatória da instituição, e é nela que eu vou definir fluxos, processos. Não é o NIT que vai me definir isso. O NIT vai promover e capacitar as relações entre as empresas e as universidades. Vamos precisar com isso, e eu conto aí com o auxílio dos meus colegas que vão estar aí debatendo depois de mim, essa expectativa de como tirar isso, apartar isso, de forma que fique definido que nem toda prestação de serviço é uma prestação de serviço técnico especializada, e que, ainda que seja uma prestação de serviço técnico especializada, não há obrigatoriedade nenhuma de se tramitar via NIT, já que a lei determina que quem tem que autorizar é a autoridade máxima da instituição apoiada. Obrigada, gente. Encerro aqui. Oi, Rebeca, obrigado aí pelas suas considerações. Fiz aqui algumas anotações para a gente discutir aí no final. Ok? Passo agora a palavra aí para o Dr. Carlos Henrique Carvalho, né, para fazer suas considerações. Obrigado, professor, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Barros Neto. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Fernando pela parceria. É uma parceria que nós já estamos aí há mais de 6 meses, né, fazendo essa discussão. Eu acho que uma discussão extremamente pertinente no momento atual. Não que ela não tenha sido pertinente anteriormente, mas eu acho que nós chegamos num determinado ponto, né, que nós temos muitas, mas muitas dificuldades mesmo, que nós teremos que avançar. Eu também quero cumprimentar a doutora Rebeca, né? Eu acho que a doutora Rebeca tocou em alguns pontos, né, que eu iria comentar, principalmente a questão da autonomia universitária. Eu acho que é um ponto que nós temos que, né, na medida do possível, aprofundá-lo aqui, e também cumprimentar o doutor Gesiel, né? Eu sei da luta do doutor Gesiel, ele é um aliado, né? E agora eu acho que nós temos aqui é que buscar caminhos comuns, né, para que a gente viabilize exatamente alguns pontos que a doutora Rebeca colocou, né? Eu, enquanto presidente do FOPROP, né, eu conheço os 4 segmentos, porque o FOPROP, ele hoje é o único fórum que congrega as instituições públicas federais,
as instituições públicas estaduais, as instituições privadas e as instituições comunitárias, né? E aí fica muito desigual, né, esse tratamento, né? E vez ou outra, né, nós colocamos essa questão da prestação de serviço em nossas reuniões e sempre aparece, olha, eu não tenho dificuldade de desenvolver, né, determinada prestação de serviço. Por quê? A natureza, né, jurídica da instituição, né, difere da natureza jurídica da federal. É claro que o marco legal, eu entendo que vale para todos, né? Agora, especialmente, né, dentro de um sistema muito complexo, né? Eu vou, se me permite, Barros, Rebeca e Josiel, eu quero dizer que o sistema ele ficou muito robusto, né, nos últimos tempos. Eu entendo que toda discussão é exatamente pelo crescimento do sistema. Por um lado, isso foi muito bom, né? Agora, por outro lado, a universidade, e a doutora Rebeca, ela já salientou isso, porque qual que é a natureza da universidade? E aí eu não estou fazendo distinção jurídica da universidade. A natureza da universidade, se a gente retomar a tradição alemã de universidade, a tradição Humboldtiana de universidade, é fazer pesquisa, ensino e extensão. Isso, a legislação, ao longo do processo de constituição da universidade brasileira e, sobretudo, né, nos últimos anos, ficou bem claro, né? Quer dizer, ninguém tem dúvida do que seja ensino, ninguém tem dúvida do que seja pesquisa e ninguém tem dúvida do que seja extensão. Aí, quando surgiu a possibilidade da prestação de serviço, né, a doutora Rebeca ela sinalizou ali, houve um sombreamento. Eu digo, doutora Rebeca, eu vou ser mais direto que a senhora. Criamos um buraco negro. Desculpe aí a expressão. Por quê? Criou um vazio, né? Criou um vazio e é óbvio, ninguém aqui, nem eu, nem o Fernando, né? Nem o Fopó, nem o Confies, né? Nós estamos, vamos dizer assim, que não haja regulamentação. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo clareza no que é prestação de serviço, né? Para que esse fluxo da prestação de serviço, né, ele possa seguir sem um excesso, na minha opinião, de pareceres internos que são exigidos, né, para que o projeto ganhe. Às vezes, o projeto é R$5.000. A doutora Rebeca ela falou, aferição, né? Ou eu vou dar um exemplo aqui, um aparelho que foi pedido para um laboratório, né, fazer uma aferição, né, se ele estava, né, fazendo a passagem de oxigênio da maneira correta, dentro de um laboratório da universidade onde eu estou vinculado. Quer dizer, R$5.000, isso foi lá no NIT para ter um parecer, né? Qual é o tempo que nós vamos gastar com isso? Olha o pessoal que eu vou envolver para tramitar isso, os R$5.000 não pagam, sinceramente, não pagam. Agora, para o laboratório que se dispôs, né, que ele tem capacidade técnica especializada para desenvolver o trabalho, esses R$5.000 faz a diferença para pequenos reparos. E eu poderia dar N exemplos. N exemplos. Agora, eu acho, e aqui eu vou fazer um apelo, né? Eu sei que ele vai, né? Ele é muito solidário a todas as nossas demandas, o doutor Gesiel, é que, se fosse necessário, Josiel, a gente fazer sei lá, o Fernando já fez isso, mas fazer um encontro com as entidades, né, envolvendo toda a sociedade, toda a comunidade, e para que a gente pudesse, de uma maneira bem aberta, né, dialogando, né, entender, eu não consigo entender as restrições que foram colocadas, né? É claro que não
é abrir tudo, mas é abrir para prestação de serviço, que a pesquisa é a coisa mais regulamentada que eu tenho hoje dentro do fórum. A extensão está totalmente, né, caracterizada. Agora, esse trabalho, que são trabalhos, né, constantes, não são trabalhos totalmente esporádicos, eles têm um fluxo, hoje há uma demanda, e eu vou dizer mais, eu vou usar aqui, Fernando, né? Eu vou dizer que, às vezes, essa prestação de serviço que as universidades, através dos seus laboratórios, conseguem desenvolver, né, com a iniciativa privada, é a porta de entrada para grandes projetos, né, que possam ter a parceria do setor privado. Tá? Então, eu fico muito preocupado, né? Eu me coloco muito do outro lado. Se eu estou tentando, né, que a universidade me preste um serviço via o laboratório A, B, C ou Z, né, eles não conseguem me prestar um serviço de R$ 5.000 por questões burocráticas, eles não vão conseguir jamais, né, firmar uma coisa mais ousada comigo em termos da elaboração de um projeto de pesquisa que eu poderia realizar e que eu poderia pôr algum recurso dentro daquele laboratório ou dentro da universidade. Então, são questões que me preocupam muito, né? Não apenas enquanto pró-reitor da Universidade Federal de Uberlândia, mas, sobretudo, né, como presidente do fórum, né, e conhecendo o fórum, o sistema, melhor dizendo, nas suas 4 dimensões. Porque aí eu estou dizendo, ó, o parecer ele é assimétrico, né, porque ele está pegando determinados grupos de instituições pela sua natureza jurídica e abre a possibilidade, né, eu vou procurar, então, a Universidade A, porque lá eu não vou ter essas restrições que a universidade pública está tendo, né? Além do mais, eu estava comentando antes da nossa entrada, as fundações hoje são totalmente transparentes, né? Pelo menos até onde que eu conheço, eu sou presidente de um conselho curador de uma das fundações, que é afiliada ao Confies, eu tenho absoluta confiança em tudo aquilo que a Fundação faz, né? Então, eu acho que nós modulamos bem o sistema, né? Agora, nós temos que tirar os excessos. E eu acho que um dos excessos que eu vejo dentro do sistema é o parecer. Tá? Então, talvez aí essa modulação, esse alinhamento, né, com as entidades, com o Confies, com o FOPROP, com a Andifes, né, e com as outras associações representativas dos demais segmentos, a gente possa, né, destravar isso, né, se possível, logo agora, no início de 2022, que vai ser um ano muito difícil para a universidade brasileira e para a pesquisa brasileira. E esta prestação de serviço, que talvez depende muito mais, né, de nós, enquanto gestores, e de vocês, enquanto procuradores, né, da República, nós possamos viabilizar uma forma melhor e mais ágil de se manter alguns laboratórios. Eu não estou preocupado, Gesiel, com os grandes laboratórios. Eles me preocupam, né? Mas o que me preocupa, sobremaneira, são os pequenos laboratórios que têm toda essa capacidade técnica e eles estão num processo de expansão, num processo de crescimento e no processo de capacitação. E o parecer é igual para todos, né? Eu acho que a gente tem que modular isso, né? Então, eu agradeço, Fernando, né? Agradeço Barros, agradeço a doutora Rebeca, e desculpe aí se eu fiz alguma colocação indevida e nós ficamos posteriormente para o debate. Bom, Carlos Henrique, obrigado aí pelas considerações, né? Outras coisas aqui eu fui só anotando, né? Mas eu acho importante essa visão, tá? E essa discussão, os pontos aí que você trouxe, né? Mas para, né, aumentar mais aí o debate, né? Convidar agora o doutor Gesiel Lima, né, para falar um pouco aí a visão aí da AGU. Né? Doutor, por favor, muito obrigado aí pela sua disponibilidade.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os membros da mesa, Carlos Henrique Carvalho, doutora Rebeca, Fernando Peregrino e Barros Neto, que conduz os trabalhos nessa manhã. O tópico aqui é prestação de serviço pelas IFES, né? Esse é o título do painel. E eu queria trazer... Na mesa, a gente tem aí o parecer 002, que, segundo a interpretação que foi dada do parecer, somente os serviços de inovação poderiam ser prestados dali para frente, e os demais serviços que a universidade já prestava estariam vedados. Bem, na verdade, assim, eu conversei com vários colegas da Câmara, né, que participaram da elaboração do parecer, antes de vir falar com vocês aqui hoje, e a concepção que todos têm é que o parecer tratou apenas do tema inovação, né, e tratou dentro de um viés afirmativo, né, e não teria como ser diferente, porque o artigo 8º da Lei de Inovação, ele é claro ao autorizar a prestação de serviços técnicos especializados, né? E o parecer, quando faz um link no sentido de que para atividade pública tem que se ter uma lei autorizativa, ele faz essa conexão, mas não diz que para os outros serviços não tem lei autorizando. Né? O parecer 002, ele não diz isso. Né? Ele não traz... temos lei autorizativa para prestar serviços técnicos especializados que se caracterizem como inovação e não temos lei para prestar outros serviços técnicos que venham a ser caracterizados como extensão. E Rebeca trouxe bem, né? A doutora Rebeca trouxe bem aqui no primeiro painel, a natureza muito peculiar de prestação de serviços entre a extensão e a prestação de serviços técnicos. Veio numa corrente afirmativa do que já se praticava antes. Então, a lei de inovação, ela não veio para restringir, revogar o que existia antes e permitir daqui para frente apenas um determinado funcionamento em termos de prestação de serviço. De modo que tudo aquilo que a universidade já fazia antes, ela pode continuar a fazer. A lei de inovação não veio restringir isso. E o parecer, quando invoca de que para prestar serviço precisa ter lei autorizativa, mais uma vez, ele não está dizendo que para os outros serviços não há lei, porque há lei. Há lei, né? A gente pode começar a olhar, por exemplo, um primeiro aspecto é que você, ao tratar de inovação, a inovação ela vai estar conectada com ensino, pesquisa e extensão. Não tem como falar dentro da universidade, na prática da inovação, desconectada de linhas de pesquisa, de inovação ou de extensão. Né? Então, assim, a lei de inovação, ainda que não tivesse outras leis autorizando a prestação de serviço, a lei de inovação estaria a autorizar também prestação de serviços fora do âmbito da inovação, porque quando fala de inovação, estou falando de ensino, estou falando de pesquisa, estou falando de extensão também, né? Porque está conectado ali. Então, mas ainda que não fosse, quando a gente olha para o passado, a gente vai ter, por exemplo, o artigo 43 da LDB, 43, inciso 6º, que diz que a educação superior tem por finalidade estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, e prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Então, veja, a lei, mesmo antes da lei de inovação, a própria LDB já traz aqui a autorização para a prestação de serviços, o que a universidade já fazia. Então, está na LDB ali de maneira expressa, né, essa autorização para prestar serviços. Dando um exemplo de uma universidade em particular, a UFRJ, a gente vê aqui no artigo 7º do Estatuto, o inciso 9º, dizendo que a universidade presta serviços especializados à comunidade.
Então, o próprio estatuto da universidade já está trazendo isso, né, de que é uma das finalidades da universidade também prestar serviços técnicos especializados. A gente vai para um outro campo ainda, olhando ali o decreto 7.423, que trata do relacionamento entre as IFES e as fundações de apoio. Lá no artigo 6º, parágrafo 8º, a gente vê, assim, de maneira expressa, a prestação de serviços institucionais desvinculados da inovação. Então, assim, está lá, parágrafo 8º, a participação de estudantes em projetos institucionais de prestação de serviços, olha aqui, prestação de serviço, quando tal prestação for admitida como modalidade de extensão. Então, veja, nos termos da normatização própria da instituição, deverá observar a lei de estágio. É isso que diz aqui. Mas, enfim, a gente extrai daqui desse contexto que a prestação de serviço sempre foi autorizada. E a lei de inovação não restringiu isso aí. Né? A lei de inovação não restringiu. Então, assim, o que a gente olha desse contexto todo? O parecer 002, que tratou de inovação, e não poderia falar de outra matéria, ele fala de inovação. Se a gente olhar o tópico ali onde o colega que elaborou o parecer, ele coloca o tópico prestação de serviço no âmbito da inovação. Então, o parecer ali é temático, ele fala de inovação. Ele é afirmativo da inovação, no sentido de que pode prestar, não teria como ser diferente, por conta do artigo 8º da Lei de Inovação, e não restringe, não está dizendo que em outras situações não se pode prestar o serviço. Né? Porque se ele fosse restritivo, por exemplo, as pós-lato sensu, por exemplo, já teriam que estar tudo parado. Né? Não teríamos mais a prestação de serviço na área da pós-lato sensu, por exemplo. E a gente continua prestando. A pós-lato sensu continua funcionando. Isso é só um exemplo. De modo que eu acho que a gente precisa olhar para o parecer, mas não com esse olhar de restrição, porque no âmbito da Câmara que elaborou o parecer e no âmbito do órgão da AGU que cuida, onde a Câmara está instalada, estruturada, não há essa ideia de que o parecer foi elaborado para restringir a prestação de serviço. O parecer foi elaborado para afirmar a prestação de serviço. Talvez num termo ali, quando fala, olha, é preciso lei para que a universidade preste serviço, não está dizendo que não tem lei em relação às situações que estão fora do parecer. Então, com o ponto aqui, eu acho que a gente talvez reorganizar a visão do parecer, a interpretação que foi feita do parecer, que não foi para restringir. Ele pode ser aclarado? Pode vir com uma nova redação que venha a tirar eventuais dúvidas? Pode, mas a interpretação que foi feita, a visão que foi feita do parecer, ela está dissociada até de quem fez o parecer, no sentido de que a ideia não foi restringir, até porque não poderia restringir, porque aquele parecer foi elaborado por uma Câmara temática de inovação. Ele não poderia tratar de outros temas que não têm a ver com inovação. Aquela Câmara é temática para a inovação. Então, ela é afirmativa para dizer que na inovação pode prestar serviços técnicos especializados. E quanto ao demais, ela não entrou no demais, de maneira que continua, tal como antes, as demais possibilidades de prestação de serviços. Essas são as palavras que eu gostaria de trazer para vocês aqui, nesse primeiro momento, né, e me colocar à disposição para a gente fazer um debate sobre a questão. Muito obrigado. Ok, obrigado, Gesiel, as suas palavras, né? E eu vou tentar fazer aqui um breve resumo aqui do que foi debatido. O que eu vejo aí, muito nesse processo, é um problema de interpretação. Né? Aqui, como o doutor Gesiel falou, né? O problema é que, nas procuradorias, muitas procuradorias estão interpretando que tudo é serviço técnico, serviço técnico especializado. Né? Este é uma da dificuldade. Tá? Porque como você... ou seja, para muitos... Rapaz, vamos para a pior situação, né? Se a situação mais... Que essa aqui está totalmente regulamentada, está totalmente aqui, está toda amarradinha. Só que isso gera... Se você olhar o próprio parecer, a proposta de contrato que tem lá, né, no apêndice, é um negócio assim, para uma prestação de serviço tradicional,
É inviável. Certo? É esse o grande ponto. Porque eu queria só colocar outra coisa aqui. Primeiro, hoje, nós precisamos, pela legislação, colocar 10% da carga horária de extensão. Então, por exemplo, trabalho de laboratório pode ser uma carga horária de extensão para os nossos alunos. Segundo, a gente está falando muito assim, é uma receita para os laboratórios e tudo mais. Mas a gente também não pode esquecer que é uma prestação de serviço para a sociedade. A maioria dos serviços que nós prestamos dentro da universidade, nenhum outro local presta, pelos equipamentos que nós temos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da nossa universidade. No laboratório de materiais de construção, nós temos uma prensa de 300 toneladas, certo? Que rompe até 300 toneladas. Nenhuma prensa que não seja da universidade faz isso. Como é que ele vai fazer? Certo? Onde é que ele vai fazer isso? Certo? Então, esse é um ponto. Também, se a gente chegar, rapaz, não pode fazer, você vai... E o cara quer, ele não quer nada, não. O cara está fazendo a obra do metrô e quer conferir se aquele concreto lá está resistente conforme o projeto. Ele não está querendo saber se aquilo é um concreto especial, se é com fibra, se é sem fibra, se é não sei o quê. Não. Então, é esse tipo de coisa que a gente não pode deixar de fazer. Certo? Então, a universidade também tem esse papel para a sociedade. E não é só, você vai para a medicina, que tem lá equipamentos especializados, né, que normalmente as outras instituições não têm. Então, acho que isso é um ponto deste processo. Né? E é interessante porque nós tivemos aqui pela fundação, né, a nossa fundação ela é muito ligada à área tecnológica, então a gente tem muito laboratório, e durante muito tempo nós regulamentamos dentro da universidade um contrato em que havia um contrato entre a universidade e a fundação para a fundação gerenciar os laboratórios a partir do plano de trabalho. Né? E isso foi feito. Então, assim, a universidade delegava e nós prestávamos conta. Então, ou seja, o processo era, o cara chegava aqui, eu quero para fazer isso. Fazia tudo com a fundação, dentro do plano de trabalho, e no final, periodicamente, a gente prestava conta. Né? Dentro do plano de trabalho, tudo regulamentado. Né? Então, esse projeto aprovado como projeto de extensão dentro da universidade. Né? Então, isso funcionou muito bem. Quando chegou esse parecer, aí baldeou o negócio. Certo? Aí o pessoal, não, agora tem que passar, né, passar pelo NIT, passar por... Aí o cara chega, vai fazer um ensaio lá de 200, 300 reais. Ele diz, rapaz, vai durar aqui um mês e pouco para você. O cara perdeu o sentido, tá entendendo? Às vezes é o cara que, rapaz, eu quero fazer ali porque ali está com problema de romper. Então, preciso um ensaio rápido, não posso esperar. Então, eu acho que é muito importante esse debate, eu fico até muito satisfeito com as palavras do Dr. Gesiel, porque a gente precisa discutir isso aí. E eu vejo muito, até peço desculpas aos advogados se eu estiver sendo falando alguma besteira, mas o que acontece? Quando eu vejo qualquer contrato, né, o advogado, eu vejo assim, pode ser interpretado. Ele é uma atividade meio dentro do processo. Certo? Então, assim, ele vai sempre... Né? Então, eu sei porque toda vida que eu vou falar com o jurídico, me conte a história. Aí eu vou contar a história para ele se encaixar. Né? Então, toda vida eu faço isso. E eu acho, e aí é uma sugestão, que muitas vezes não se conta a história para quem vai legislar. Isso dentro da própria universidade. Então, por exemplo, às vezes eu faço uma legislação que trata de projeto de extensão e não discuto com quem faz projeto de extensão. Às vezes eu faço uma legislação que trabalha com laboratórios e não falo com as pessoas de laboratório. Sabe? Ou seja, quem está lá no dia a dia fazendo isso, porque é ele quem está, hoje, agora, amanhã, sentindo as dores. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? Conversar para que as pessoas que entendem, que conte, né, entre aspas, a história, para que a legislação, né, se ajuste a isso aí. Certo? Ou seja, ninguém quer fazer nada errado. Mas também a gente não quer, porque aí é um outro ponto que eu já falei muitas vezes e falo sempre com os nossos coordenadores estão cansando, certo? Tem coordenador que não quer mais, mas eu não vou, que dá muito trabalho. Tem empresa que não procura mais a universidade. Eu tenho um exemplo claro, o cara saiu da universidade e foi para outra, pública. Não era federal, ele saiu e foi para outra universidade, porque não, lá o processo é bem mais rápido. Está entendendo? Então, isso
Peregrino bate muito nisso, assim, nós precisamos dar agilidade a esse processo. Eu acho que aquele exemplo lá do carrapato e a vaca, né, nós estamos, em vez de matar o carrapato, nós estamos matando a vaca. Tá? É esse o grande ponto. Né? Ou seja, eu, sinceramente, para mim, era fechar todas as legislações e começar do zero. Porque, tanto aí vem uma... Né, eu sei que isso é quase impossível, mas nós precisamos parar para pensar o que é que nós queremos como universidade. O que é que nós queremos como universidade, usando, por exemplo, tempos aí de indústria 4.0, de novas revoluções que estão aí digitais, como é que nós vamos querer nossa universidade? Então, eu acho que é esse ponto de discussão. E aí, como é que eu vou a legislação, né, trabalhar junto com isso aí? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente precisa refletir. Certo? Então, às vezes, por exemplo, o processo está muito mais importante do que o produto. Tá? Então, assim, eu acho muito importante a gente fazer essa discussão. Eu acho que esses fóruns aqui são muito importantes para isso. Né? Todos nós aqui temos uma relação com a universidade, ou sendo servidor da universidade, ou sendo ligado diretamente a uma fundação, e ninguém aqui não tem, eu não conheço um que queira fechar uma universidade, que queira quebrar a universidade, né? Todo mundo quer trabalhar, mas quer trabalhar dentro de uma aí até usando a Constituição, de uma razoabilidade. Né? Então, eu acho que esse é o ponto, né, que eu queria aqui, acho que fechar um pouco essa discussão. E eu vou trazer aqui duas perguntas, né? Todas as duas são do Rafael, né? A Marinelli da Silva, que é o Rafael lá da Coptec. Tá? Saudações aos colegas da mesa, especialmente aos colegas Rebeca e Gesiel. Obrigado por compartilhar o conhecimento e impressões. Bom, apenas para colaborar com a celeuma do momento, é que nem vejo como um problema em si, pois tanto a Constituição Federal quanto a LDB prevê tal possibilidade. Assim, no meu entendimento, basta a administração central de cada ICT estabelecer o seu regramento, seja especializado ou não. Né? Eu acho que isso é um caminho interessante. Né? E aí agora o Rafael continua. Né? Doutor Gesiel, a grande questão é a interpretação dada pelos procuradores sobre o parecer, que apesar de dizer que não é vedado, interpretam o que é vedado. Portanto, o que parecer poderia ser mais assertivo sobre isso. E aí eu queria... eu acho que foi até um pouco o que eu disse, né? A interpretação que é dada ao parecer. Não sei, aí está... Acho que vamos aí, tá aí os questionamentos, aí, né? As sugestões aí do Rafael, para a gente aqui, né, começar a engrenar aqui o debate, e eu fico aqui aguardando as perguntas para a gente, né, aquecer aqui o debate. A palavra está facultada. Você me permite, Barros? Pois não, Carlos? Não, é só para, inclusive, concordar com o doutor Gesiel. Né? A universidade já tem um arcabouço, né, regulatório. Né? Agora, fica difícil você ter que pegar os procuradores, levar no laboratório e mostrar o que vai ser feito para a coisa rodar. Sabe? Não é que ele é impeditivo, mas ele está redigido de tal maneira que quem está, né, para prestar o serviço fica com receio. Porque se aquilo ali, né, for questionado algum dia, tem um parecer lá que ele, teoricamente, ele descumpriu. E não é isso a ideia. Né? E o Barros tocou num ponto, né, que eu acho fundamental. Não é apenas, vamos dizer assim, mensurar valores, né? Mensurar valores, mas é que o que a comunidade ganha, né, em termos dessa prestação de serviço, né? Porque em determinadas regiões só vai ter universidade para fazer aquilo. Não é que vai ter outra empresa, eu vou sair daqui e vou para uma empresa A, B, não tem. Ou a universidade faz, ou aquele trabalho, aquela prestação de serviço, ela deixa de ser realizada. E isso pode trazer prejuízo para uma comunidade. Então, eu acho que a gente, né, você colocou bem, eu acho que talvez o Fernando até colocou aqui no bate-papo, né, talvez uma revisão, um alinhamento, ouvindo todos os atores, né? E eu concordo com o Barros, olha, quem faz extensão tem que ser ouvido na elaboração de qualquer proposição.
quem faz pesquisa, quem faz inovação e, principalmente, quem está prestando serviço, né? Eu acho que a gente tem que alinhar algumas coisas, deixar mais claro. Por isso que eu falei, né, no buraco negro, né, que ali se perde tudo. Nós estamos perdendo, na verdade, uma possibilidade gigantesca da universidade manter um relacionamento, né, na dimensão prestação de serviço com a comunidade, que será uma das mais beneficiadas. E a universidade, é óbvio, vai ganhar também. Os laboratórios vão ganhar também. E nós queremos manter esse relacionamento onde a universidade ela consiga, né, vamos dizer assim, fazer os encaminhamentos corretos, sem ferir a legislação, mas sem algumas interpretações que, a meu modo de ver, se você me permite, eu já te peço desculpa se eu estiver, né, sendo, né, equivocado, né, mas que exagera em determinados aspectos, né? São esses, Barros, os meus comentários. Fernando, você tinha uma pergunta? Tenho sim. Eu queria me valer de uma expressão popular que diz o seguinte: quando você vê um jabuti em cima do muro, pode pesquisar quem é que colocou ele lá, porque ele não sobe muro. Esse entrave, Henrique, esse entrave, Rebeca, esse entrave, Gisele, e todos, foi colocado por alguém. Nenhuma lei se faz sem atender a grupos de interesse. É normal isso, é republicano, é democrático. O Confis é um grupo de interesse. Nós estamos lutando junto com o FOPROP para desamarrar esta área, que não precisava estar amarrada, porque o marco legal 13.243 foi feito para relaxar, né? Para facilitar. É constitucional isso, está no artigo 218, está na emenda constitucional 85. Enfim, por que alguém insiste em fazer essa redação? Se tem uma caneta, se tem um lápis, por que não escreve que os serviços convencionais, seja o nome que se dê, são livres para serem prestados e suas arrecadações caminharem pelas fundações de apoio, porque é melhor, porque isso já foi resolvido há 5, 6 anos atrás. O caixa da fundação é para recepcionar esse dinheiro, né? Então, eu fico muito intrigado, porque a AGU não tem interesse. O pró-reitor aqui representa a universidade, também não tem interesse nesse jabuti, né? Nessa trava. A Rebeca já disse, já demoliu, para mim, na argumentação dela, o papel exorbitante, vamos dizer assim, que exorbitou, do NIT. O NIT não é para isso. O NIT é para assistir à universidade, né, em certas áreas que a comunidade acadêmica não tem conhecimento disso. Eu sei disso, há 40 anos eu estou nisso. A comunidade acadêmica não sabe fazer um contrato de licenciamento de royalties, não sabe identificar o valor de uma tecnologia, não sabe porque não é cultura da nossa universidade, não é porque não é competente. É muito comum, se fosse nos Estados Unidos, eles souberiam mais, porque eles têm essa vocação há mais de 2 séculos. Então, gente, a minha pergunta para o Gesiel e para a Rebeca e para o professor Henrique é: quem tem interesse em manter rígida essa redação e não fazer um parecer simples, um anexo? O parecer poderia ser chamado, vou dar o nome, 002.b, porque isso é comum nas leis, né? Quando você faz um artigo 1A, B. Por que não faz isso? A pergunta eu faço aos 3. Quem está dificultando essa revisão? Peregrino, deixa eu começar aqui. Eu acho que não é ninguém dificultando, Peregrino, sabe? Não tem essa... ninguém está dificultando, porque a lei já permitiu. Eu acho que é só mesmo uma falta de interesse no sentido processual do termo. Por que eu vou emitir um parecer se a lei já falou aquilo que eu vou dizer no parecer?
eu acho que a universidade não está sabendo se apropriar do que a lei lhe confere. Porque a lei confere à universidade prestar serviços convencionais, vamos dizer assim. A lei confere isso. A universidade que não está querendo prestar, porque o parecer 002, quando ele fala, e é esse o ponto que gerou a questão, quando ele fala, olha, é necessário lei autorizativa para prestar serviços, ok, tudo bem, tem lei autorizativa. Então, assim, o que o parecer diz não é uma restrição propriamente. Por quê? Porque tem a lei autorizando a prestar serviço. Quando você olha todo o arcabouço que a gente tem, a lei das fundações, o decreto 7423, que regulamenta, a LDB, né? Ela autoriza a prestar serviço. O Estatuto da Universidade, no caso, acho que praticamente todas as universidades têm estatuto autorizando a prestação de serviços para a comunidade, né? E que prestar serviço está dentro do conceito de extensão. Está dentro do conceito de extensão. A única condição que tem nesse contexto, e que o Tribunal de Contas já exigiu, eu me lembro de um acordo de 2010, por exemplo, é o quê? Que a prestação de serviços tenha que ter conexão com as ações de ensino, pesquisa e extensão. É isso, tem que ter conexão. O tribunal nem mesmo coloca a condição do projeto. Assim, o que eu vou prestar de serviço é aquilo que configura, tem relação com a expertise da universidade. Então, se a universidade é contratada para prestar um serviço na área de engenharia, mas ela não produz nada na área de engenharia, tem uma outra vocação, então está fora dos eixos da universidade, dessa universidade em particular, entendeu? Então, assim, se tiver conexão com o que ela faz de pesquisa, de ensino e de extensão, o serviço está autorizado, não tem nenhuma restrição. Então, eu acho que não tem essa restrição. Eu acho que é muita visão que foi feita do parecer que precisa ser desconstruída, entendeu? Nessa linha que eu penso. Tem. Não, FRJ tem. No FRJ tem restrição. Eu ia colocar isso, professor, para a Gesiel compreender. A questão, doutor Gesiel, é que todas as universidades, todo mundo que trabalha com atividade de ensino, pesquisa, extensão e inovação, as fundações e os docentes e os pesquisadores, adorariam que em cada uma delas houvesse o doutor Gesiel, mas não há. Então, assim, a questão não é a universidade, são as procuradorias das universidades que estão dificultando, e o parecer da AGU. Então, se eles estão interpretando de forma errônea, né, um parecer da AGU, já que a Câmara não quis dizer isso, eu gostaria de poder responder a pergunta do professor Fernando, mas eu continuo na indagação. Por que não ajustar, já que está gerando dificuldade onde eles não tinham a intenção de gerar? Só isso. Sabe, Peregrino, essa questão aí, porque a Câmara que deu esse parecer 002 é uma Câmara temática de inovação. Ela não vai revisar o parecer para falar, ó, pode prestar serviço em outras áreas, porque não é a competência ou a atribuição dessa Câmara. Então, assim, qual é a minha sugestão? Que a universidade faça uma consulta à Procuradoria-Geral Federal endereçando a Câmara Permanente de IFES, se pode prestar serviços em outras áreas que não inovação. Essa é a minha sugestão. Câmara de IFES. Eu proponho que o pró-reitor, que é o presidente do fórum, para facilitar e desburocratizar, se ele puder liderar essa iniciativa, perguntar se há obstrução em prestar serviços, se abrange, se não abrange, só para esclarecer. É um termo de esclarecimento que a gente está pedindo, porque há de convir que essa língua portuguesa é muito complicada, as pessoas escrevem coisas que não têm nada a ver. Então, professor Henrique, o que você acha? Sem problema, eu acho que nós encaminhamos, Fernando. Não tem problema nenhum, o FOPROP assina o documento, nós fazemos a consulta juntos com FIES e FOPROP sem nenhuma dificuldade. Agora, eu também, doutora Rebeca, concordo plenamente com a senhora. Eu queria o doutor Josiel aqui em Uberlândia, né, para fazer os nossos pareceres, porque não é essa a visão das AGUs, viu? Espalhadas na universidade. O Fernando falou, não é na UFRJ, mas também não é na UF. Tá? Não é na UF, não é na UFMG. Sabe? Então, nós estamos descobrindo o que está travando.
entendeu? São agentes do Estado brasileiro, no caso, alguns procuradores, alguns, que estão interpretando de forma equivocada, Gisele. É isso mesmo. Quem tem uma Constituição não pode precisar de um parecerzinho para fazer. A Constituição autorizou, porra, a autonomia universitária. Por que não faz, porra? Por que não faz? Peregrino, eu conversei com alguns colegas da Câmara, inclusive com uma colega que redigiu esse parecer 002. Ela falou assim, jamais foi a intenção de dizer que os serviços que a universidade prestava anteriormente não podem ser prestados. O parecer é temático, é para inovação. E é afirmativo, e ele não traz nenhuma restrição em relação aos outros serviços. Não traz. Né? E aí, vocês vão revisar? Até conversei com ela, como é que tá? Olha, tá, a gente vai falar, é um projeto amplo de revisão dos pareceres, mas a gente não tem atribuição para falar de outros serviços. E aí, então, eu acho que a questão tem que ser endereçada para uma outra Câmara. É por isso que eu faço essa sugestão, que vocês podem fazer uma consulta à Procuradoria-Geral Federal para que seja encaminhada essa matéria para a Câmara de IFES, Câmara Permanente de IFES, para analisar se é possível prestar serviços em outras áreas que não a inovação. Sem querer abusar da Rebeca, a gente poderia ver com o Rafael e outros colegas aqui uma minuta para o Confis e o FOPROP assinarem e enviar para essa outra Câmara. Eu acho que é uma boa, né? Agora, uma coisa que passa também, doutor Gisele, é o quê? Que eu acho que aí a Câmara pode, né, especializada aí, é definir o que é serviço técnico especializado. Porque eu acho que esse é o grande ponto. Tá? A grande discussão aí é o que é o serviço técnico especializado, com inovação. Certo? Então, assim, ou então deixar isso, olha, cada universidade define o que é a sua, né? Porque, por exemplo, a gente que trabalha na fundação, quem define se é projeto de pesquisa, projeto de extensão ou projeto de ensino é a universidade. Então, são seus departamentos, suas unidades, né, gestoras que vão dizer, não, isso aqui é uma pesquisa. Eu não posso dizer, o cara está fazendo uma pesquisa na área lá de medicina, eu não sou da área de medicina, como é que eu, dentro da fundação, vou dizer se é ou não é? Né? Ou seja, são os pares que vão dizer. E a mesma coisa é isso. Né? Eu acho que hoje a grande... eu acho que esse esclarecimento é interessante, né? Ter instigar esse novo parecer, né, de outra Câmara, que eu acho que aí fica mais claro, mas também uma coisa que a Câmara, eu não sei se a Câmara teria essa, aí eu não sei, né, mas também deixar claro o que é esse serviço técnico especializado. Não sei se você está entendendo, ou seja, mas eu acho que a grande questão é o que é o serviço técnico especializado. Porque se ele disser, não, o serviço técnico especializado é isso, então tudo que não for especializado é o outro. Né? Vamos dizer, eu vejo assim. Então, acho que também é uma coisa que talvez a Câmara pudesse debater mais sobre isso. Claro. Professor Barros Neto, eu queria dizer assim, que eu tenho entendimento que o conceito de serviço técnico especializado ele é claro no artigo 8º da Lei 973. É todo serviço prestado no ambiente produtivo de inovação que desenvolva inovação ou pesquisa científica e tecnológica. Tá? Por isso que eu disse que todo laboratório da universidade é um ambiente produtivo de inovação e presta um serviço técnico especializado. Então, com relação a o que cada instituição vai perceber de quais são os seus objetivos e diretrizes, o artigo 15A da mesma legislação diz que na política de inovação ela deve definir as suas diretrizes e objetivos para a prestação de serviço especializada. E ela também pode definir na sua política na sua resolução de parcerias entre a universidade e a fundação, quais seriam, de forma exaustiva ou não, isso a definir, e eu já conheço algumas universidades que têm isso definido lá. Os serviços que esperados serão, aí eles colocam lá quais são os tipos, de forma taxativa, outras não, entendeu? Mas, mais uma vez, dentro da autonomia de cada universidade. Não vai ser a AGU também que vai definir quais são os serviços técnicos especializados. Eu tenho esse entendimento. Não, por isso que eu digo que eu concordo. Ignorância, né? Mas eu acho que isso é importante, né? E aí por isso que é importante ter essa interpretação para toda a AGU, né? Porque vamos levar em conta um fator psicológico. Nós saímos recentemente de uma operação Lava Jato que tem toda a razão de existir por conta da corrupção, tudo bem, mas exagerou em certas doses na forma estridente de lidar com os atos de desvio de dinheiro público.
Ontem nós fizemos uma reunião com o jornalista Paulo Marcum, que fez uma exposição sobre o suicídio, dizem que foi assassinato, do reitor Cancellier. Quem disse que foi assassinato foi o presidente da SPPC, o Renato Giannini, que é um professor de ética. Aquilo foi um assassinato, aquilo não foi um suicídio. Muito bem. Esse terror, esse medo do gestor é uma coisa presente, ele é real. Não é um papel, não é um livro, ele está no imaginário coletivo o terror de ser punido arbitrariamente, de ter seu nome vinculado a um processo, um CPF. Imagina o que é que o Henrique não tem medo quando ele dorme de um dia botar... O nome dele apareceu no papel, o meu, como gestor de uma fundação, qualquer um aqui tem medo. Então, se a AGU emite um parecer dúbio, ou melhor, não claro, vamos ser assim, generosos, não claro em relação à coisa, vai deixar para a universidade interpretar diferente? Não pode, porque a universidade não vai usar o bom senso, entendeu, Gesiel? Por isso que é você ou é ninguém, porque tem que ter alguém que dando conforto e segurança psicológica ao gestor, dizendo, pode fazer isso, que não é problema, entendeu? Use o artigo 207 da Constituição, né? É o 207 da autonomia. Então, use o artigo, a prerrogativa, senhora reitora, senhor reitor, entendeu? E faça e desconheça qualquer insinuação de que não pode serviços técnicos. Eu fico indignado, porque o Brasil tem lei demais para fazer essas coisas, mas não usa a lei, porque as pessoas têm medo de fazer isso. E os agentes da lei deveriam nos ajudar mais. Entendeu? A gente tem muita gente boa, como o Gesiel, tem no Ministério Público, né? Recentemente conquistamos uma vitória no Conselho Nacional do Ministério Público sobre as arbitrariedades de procuradores do Ministério Público Estadual, mas, enfim, tem muita gente boa, que tem bom senso. Mas Gesiel não pode ser clonado, né, gente? Você, né, professor Henrique, não pode ser clonado. Mas vamos fazer. Por que não faz um evento? O professor Henrique está propondo um evento nacional. Eu acho que a gente tem que fazer um evento nacional. Entendeu? Também eu topo fazer. Esse evento tem 1.125 pessoas inscritas. A gente pode fazer um grande evento, juntar força e resolver essa parada. Você vê, vão dar um tiro de canhão numa mosca, né? Porque nem precisava. Né? Mas, enfim, são os paradoxos. Desculpe esse meu comentário. Bom, eu só complementando, né? Eu faço uma brincadeira, e desculpe aqui a brincadeira, Fernando. Eu falo o seguinte, o gestor, quando sai ao término do mandato, ele já tem que ir para a glória de cima, porque se ele fica aqui embaixo, ele não vai ter glória nenhuma. Né? Ele pode acontecer de ter Polícia Federal, ter qualquer outra coisa na porta da residência dele, como nós tivemos vários. Você está citando aí Santa Catarina, mas não podemos esquecer o caso da UFMG, né? O reitor Jaime, né? Que foi tirado do apartamento. Né? Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas existe o temor, José. Eu estou citando esses dois episódios, né? Para ressaltar o seguinte, olha, se eu tenho uma dúvida, eu acho que o parecer é claro, tá? Mas ele não é tão claro, né? Por quê? O gestor, ele quer segurança. E eu falo muito, e você deve conhecer a procuradora que eu vou me referir, a doutora Bianca. Eu falo para a doutora Bianca, quando assim, ó, você é minha anja da guarda, né? Mas pode ser minha porta do inferno. Né? Pode ser minha porta do inferno, depende do parecer. Tá? Depende do parecer. Mas, então, eu acho o seguinte, a gente tem que fazer uma discussão, eu concordo com o Fernando. Agora, Fernando, para dar os encaminhamentos aí, eu acho uma minuta, doutora Rebeca, vou reiterar aqui a sugestão do Fernando, juntamente, o Fernando citou o Rafael, eu imagino que é o Rafael do Rio, né, o Fernando? Do Coptec. Então, vocês aí, se o Fernando organiza isso, eu tenho um grupo aqui também, a gente faz uma minuta, nós dois assinamos, encaminhando, né, aguardamos a resposta, e logo depois da resposta, a gente promove o evento, né, um evento nacional de abrangência em termos para debater todas essas questões aí, né, e aí a gente define, talvez um evento com toda a Câmara, talvez seja uma indicação, né, mais recomendada. Agora, eu queria ouvir o Josiel, o que ele acha disso tudo.
Não, eu acho importante, eu só faria uma observação de fazer esse pedido aí via o reitor ou reitora, tá? Que facilita, não pela fundação, fazer um pedido pelo reitor mesmo. Então, Gisiel, talvez, né? Gisiel, deixa eu só comentar isso aqui para você. Os reitores são aquelas pessoas que eu disse que têm medo. Eu não estou falando do meu reitor, da minha reitora. Não estou falando de ninguém. Quem tem um CPF sentado numa cadeira de uma universidade, ele já nasce condenado, porque a herança do passado, claro, tem que ser herança mesmo, essa herança já está colocando ele nos processos que vieram de trás. Eu conheço reitores, eu sei de um reitor que foi condenado, francamente inocente, o professor Levi, entendeu? Que foi mal interpretado a taxa da DOA, a DOA da Fundação FUSB, entendeu? E ele foi condenado a 4 anos de prisão. Só não foi preso porque 4 anos no Código Penal não leva à prisão, tem que dar direito a recurso na segunda instância. E eu sou testemunha dele. Eu nunca trabalhei com ele, mas eu vou testemunhar porque o que ele fez foi certo. Ele não fez errado. Eu vou dizer para a juíza, para o desembargador, no caso, que ele não fez nada de errado, porque os caras mistificaram. Então, veja bem, a gente está falando, eu acho que quem tem que fazer isso é uma associação. É uma associação pública que é reconhecida como o CONFIS no STF. O ministro Fachin nos reconheceu como amicus curiae na causa dos cursos de pós-graduação. Então, as associações nacionais podem ser intérpretes dos interesses de uma coletividade. Eu vou pedir Então, de um reitor... pode sim, Fernando. Eu só falo em relação ao pedido, se a universidade pode prestar serviços, né? Fica mais, vamos dizer assim, conforme ao processo, o próprio reitor pedir. Porque quem vai prestar o serviço em si é a universidade, né? Então, e a fundação vai fazer a gestão, né, dos relacionamentos que se estabelecerem pela fundação. Doutor Gesil, e no caso, o FORPROP não seria também apropriado? Ele não poderia pedir? Porque o FORPROP é da universidade, né? É um fórum da universidade. O próprio é o fórum dos pró-reitores de pesquisa e pós-graduação. Também. Tá? Ele representa as universidades. Eu sei do que o Gisele está falando. Uma vez alguém me ensinou, foi você ou foi outro. A Câmara ela é acionável pelos reitores, os agentes a quem elas assistem. Exatamente. O papel da AGU é defender o reitor. Exatamente. Isso eu aprendi. Defender a legalidade dos atos, né? Se colocar ao lado. E dar o suporte. Não é um TCU, não é um CGU que fica dependente dos interesses da sociedade e da República. Eu entendi isso, Gisele, mas eu acho que a gente tem que secundarizar isso em função do interesse coletivo. Quando a gente pediu para entrar como amicus curiae na causa do STF, era porque o Lewandowski tinha visto, naquele caso lá de Goiás, um caso de repercussão nacional. Este caso não é da UFRJ, não é da Uberlândia, não é de nenhum, é de todos, é das fundações também, é dos pesquisadores que estão desesperados, os laboratórios eles estão desesperados porque não têm recurso. Então, vamos simplificar. Se 2 associações nacionais, que já vinham outra, fizerem um encaminhamento protocolar, entendeu? Nada de direitinho, pedindo isso, aquilo, outro, por que não recepciona o parecer? Agora, o reitor pode fazer também, por conta dele, porque ele está preocupado, mas eu acho que isso não pode obstruir essa nossa iniciativa. Perfeito. Bom, temos aqui só um comentário, né, que é do Léo Araújo da Silva, que vem ao encontro do que nós estamos falando aqui, né, que é na Universidade Federal de Tocantins, né, e demais apoiadas pela FAPTO, né, que é a fundação de apoio deles lá, o entendimento da Procuradoria é que a universidade pode prestar serviço. Então, assim, vem reforçar, ou seja, aqui já tem uma outra interpretação de que lá pode, né? Então, por isso, reforçando o que a gente vinha aqui discutindo, né? A interpretação dos diversos procuradores, né? Das diversas procuradorias. Bom, Fernando, acho que já temos aí o debate, né? Foi excelente. Acho que foi muito bom. Saímos aí com um bom encaminhamento, que é o encaminhamento dessa consulta. Eu acho que isso é importante, né? E aí ia até complementando as palavras do Carlos Henrique,
é que, vamos dizer, a gente fazer isso quanto antes, porque 2022 vai ser um ano complicado, então, né, quanto ser, em nome do Confis, né, a presença de todos, né, a participação aí do Dr. Gesiel Lima, da Rebeca Pernambuco e do Carlos Henrique Carvalho, e aqui a dobradinha aqui minha e do Fernando Peregrino, né, nesse debate que eu acho que foi tão rico que, assim, eu acho que aquele debate bom, saiu todo mundo com a mesma ideia, né, ou seja, agora é só operacionalizar, né? Então, eu queria passar a palavra aí, final, aos demais, para fazer o encerramento da nossa mesa redonda. Rebeca, por favor. Só tenho a agradecer, professor, mais uma vez a oportunidade. De fato, foi um debate rico e onde a gente percebeu que, por mais que estivemos em polos diferentes ali do sistema de inovação, como o professor Henrique colocou, né? É bom destacar, eu acho que foi uma das partes da fala dele que eu achei bastante interessante, essa pulverização. Estamos com entendimentos similares, pelo menos nos aqui presentes, representando cada uma das instituições, o que é muito bom. E essa construção desse debate que o Confis proporciona e vem proporcionando, a gente agradece, de fato, enormemente a professora Fernanda Peregrino, que, inegavelmente, é um incansável em realizar esse debate com as múltiplas entidades, né? E agradecer mais uma vez para ele também essa oportunidade de estar aqui e dizer que pode contar comigo, sim, aí na elaboração desse questionamento a ser realizado e no que mais o Confins precisar, né? Porque, como o professor Carlos Henrique também colocou, que foi outra coisa que eu destaquei aqui, eu sempre gosto de observar o lado do pesquisador. Eu sempre me preocupo com as pesquisas e com o pesquisador. Eu acho que eles são o mais importante nessa relação, porque é daí que vai desenvolver inovação em nosso país. E é como ele colocou, se a gente não consegue tramitar um processo de R$5.000 com celeridade, o financiador não vai querer fazer um projeto grande com a nossa instituição. A gente precisa abrir portas e não fechar as mínimas janelas que a gente tem para desenvolver ciência, tecnologia e inovação no nosso país. Muito obrigada. Bom, Carlos Henrique, por favor. Não, eu só quero agradecer o convite do Fernando, né, a sua mediação e aos colegas de painel, o Dr. Gesiel e a doutora Rebeca, né, que foi uma satisfação conhecê-la, doutora Rebeca. É a primeira vez que eu participo, o Gesiel eu já conheci, né, num outro evento, né? E só dizer o seguinte, Fernando, agora nós ficamos no aguardo, né, do preparo da minuta pela doutora Rebeca, ela já deu a sua anuência que ela vai fazer, né? E aí depois nós encaminhamos e depois da consulta feita, né, e a resposta, aí nós organizamos o evento, né, um evento nacional envolvendo, aí nós conversamos com o Gesiel para também a AGU ser parceira nesse evento aí, para discutir todo esse cenário que, desde julho, final de julho, eu e o Fernando, né, estamos promovendo discussões no sentido de criar um nexo articulador entre os pareceres. Eu acho que esse é o ponto essencial, né? Não ficar cada um interpretando, ter um horizonte claro, mas, principalmente, né, segurança para o reitor. Bom, Gesiel, por favor, suas considerações finais. Eu quero agradecer aí o convite do Confis, aí na pessoa do Peregrino, Barros Neto. Acho que o Confis tem se destacado muito, né, nos últimos tempos, por uma pauta que afirma os valores, né, da ciência, e a gente louva muito isso, né? É importante que se fortaleça cada vez mais, né? E dizer também que foi um prazer aqui participar do painel aqui com Rebeca, Carlos Henrique, e mediado aí por Barros Neto, né? Enfim, agradecer a todos e me colocar à disposição aí para o que vocês precisarem, sendo do nosso alcance, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Fernando, faça aí os encerramentos. Só reiterar os agradecimentos, espero vê-los em breve. Muita saúde para vocês, para todos nós. Muito obrigado. Bom, pessoal, então encerramos aqui o nosso coisa. Fazemos um convite, né, à tarde teremos mais programação, amanhã também, então vejam